Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar de algo que todos nós enfrentamos nesta jornada terrena em que estamos inseridos atualmente. É verdade que uns mais, outros menos, mas todos já passamos por situações como essas que eu vou abordar hoje. Pois eu vou falar sobre dor e sofrimento. Na verdade, eu acho que eu vou retornar ao assunto porque, se não me engano, eu já abordei esse tema aqui em outra ocasião. Mas, como é um tema sempre recorrente, acho que é importante trazê-lo novamente aqui. Não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas, naqueles momentos de extrema angústia, já perguntaram para Deus, tenho certeza, por que estou sofrendo? E essa é uma pergunta também recorrente e que muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, não conseguimos obter uma resposta convincente, uma resposta satisfatória, nem de ninguém e nem mesmo das religiões. Pois no meu assunto de hoje vou tentar, não sei se vou conseguir, explicar, segundo a visão espírita, a razão do sofrimento neste mundo de Deus. Vou abordar esse tema novamente, porque as razões, os motivos das dores e dos sofrimentos humanos sempre suscitaram, ao longo da história da humanidade e até hoje, muitas dúvidas, principalmente para aqueles que acreditam que se vive apenas uma vez. Ou seja, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Aliás, se acreditar apenas uma vez, é um direito seu, mas os sofrimentos humanos somente se explicam de forma lógica, de forma racional, através da tese da multiplicidade das existências, também conhecida como reencarnação. Sem ela, sem a reencarnação, não há lógica que se sustente não somente para explicar as dores e os sofrimentos, mas também para explicar todas as dicotomias, as diferenças existentes entre os seres humanos. Por isso, ao contrário do que a maioria imagina de que possa se tratar de castigo divino para com alguém que sofre, as dores e os sofrimentos são, em verdade, os misteriosos operários que agem nas profundezas da nossa alma, trabalhando pela nossa elevação enquanto espíritos imortais que somos todos nós. Eles agem em nós conforme o nosso estágio evolutivo em que cada um de nós se encontra. Visto que, por sermos seres ainda muito atrasados espiritualmente, nossas ações invariavelmente são acompanhadas de erros, crendices,
superstições, ideologias e uma quase interminável lista de desacertos e desequilíbrios. Somos ainda criaturas muito imperfeitas, exteriorizando nossas ações muito mais pelo instinto e pela emoção do que propriamente pela razão. E isso observamos na vida social, no trabalho, na política, na religião e em todos os segmentos da sociedade. Talvez até você concorde, aliás, o que é um direito seu, sem problema, mas não estamos aqui encarnados somente para ir atrás do prazer. Até porque o prazer neste plano é um estado que ocorre invariavelmente no intervalo entre duas dores. A dor, infelizmente, faz parte dessa experiência material que estamos vivendo aqui na Terra. Assim como a dor é uma característica deste planeta, o prazer, por sua vez, também é direito natural de todo ser humano aqui encarnado. A vida é, digamos, uma gangorra mesclada de dor e sofrimento, de momentos bons e momentos ruins, de alegria e de tristeza, de felicidade e infelicidade. Como queria definir o que é dor e o que não é dor? Não precisamos do prazer, ou seja, da ausência da dor, porque nós precisamos nos harmonizar com ele, pois ele, o prazer, também faz parte do propósito maior da vida, que é a autorrealização. Conforme formos evoluindo, as dores vão sendo substituídas pelos momentos de bem-aventuranças e momentos de felicidades mais duradouras. Quando isso ocorrer, pode ter a certeza de que você já galgou um degrau a mais na longa escadaria da evolução do espírito. A dor é apenas o resultado das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida enquanto espíritos imortais. Ou seja, sofremos quando tomamos decisões inapropriadas. As dores possuem tipos variados, como, por exemplo, a dor física, decorrente das sensações desagradáveis que se apossam do nosso corpo físico. Já a dor emocional decorre do sofrimento de mágoa, de decepção, perda de entes queridos e desgostos do coração. Outro tipo de dor é a dor psíquica, que se origina do arrependimento ou do remorso pelo dano causado a outra pessoa ou mesmo a si próprio. Já o sofrimento é a forma com a qual expressamos a dor que sentimos e que varia de pessoa para pessoa. Para umas é insuportável, já para outras tolerável. No plano evolutivo em que nos encontramos nesta escola planetária chamada Terra, a dor e o sofrimento são consequências naturais da evolução do espírito. A dor, na verdade, não é uma punição, e sim uma medida pedagógica que educa, corrige e muitas vezes cura. Por sermos todos nós de origem divina, fomos criados para a felicidade relativa. Porém, ainda pela nossa inferioridade espiritual, não conseguimos perceber a dor como um indício, um sinal de que precisamos alterar o nosso rumo. Ou seja, a dor é a alavanca que força o homem a mudar seus pensamentos, a mudar seus sentimentos e, principalmente, mudar seus atos que estão em desacordo com a harmonia e a saúde do espírito, na medida em que a dor nos faz olhar para dentro de nós mesmos, penetrar a nossa alma, devassar o nosso espírito, para que possamos trabalhar melhor
nas causas que estão nos fazendo sofrer. Como tem papel educativo, a dor e o sofrimento perduram o tempo necessário para que o homem, o indivíduo, se transforme e se melhore. Ou seja, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo gasto para que a melhora aconteça. Isso, no entanto, não quer dizer que, desenvolvendo algumas virtudes, estaremos livres das dores e dos sofrimentos. Claro que não. Significa isto sim, que ao estarmos em meio a algum desconforto, a alguma tribulação, tenhamos menos dificuldades para impedir que o desespero e o sofrimento invadam a nossa alma. É quando começamos a trilhar o caminho de uma coisa chamada serenidade. É fácil? Claro que não. Mas se conseguirmos chegar nesse estágio, conseguiremos com certeza viver melhor, aliás, muito melhor. Agindo assim, dessa forma, conseguiremos nos diferenciar para melhor de muitos, aliás, milhões e milhões de colegas nossos de jornada que ainda não despertaram para o real motivo do porquê estamos aqui vivendo nesta escola de almas. Você quer um exemplo? Você já percebeu quais são as características de alguns dos tipos espirituais que habitam este planeta chamado planeta Terra? Se você observar bem, você verá que são muito semelhantes aos alunos rebeldes e briguentos que frequentam as nossas escolas aqui do mundo espiritual, do mundo material, e que são em grande parte desordeiros e irresponsáveis, que entopem pias, quebram torneiras, riscam carteiras das suas salas de aula, picham paredes, faltam às aulas, debocham dos professores, entre outras insanidades. Pois, semelhantes a esses alunos, os espíritos que habitam a essa escola chamada Terra, em quantidade impossível de se contar, agem de forma, digamos, semelhante aos adolescentes desordeiros, na medida em que, como alunos perversos, destroem com bombas cidades, templos, escolas, hospitais e, não satisfeitos, contribuem para a devastação das suas próprias reservas de alimento. São almas tão insensatas que se embriagam e, fruto dessa insensatez, muitas vezes jogam seus carros contra postes, muros, casas e pedestres e muitas vezes, infelizmente, acabam tragados por uma morte violenta e estúpida. Assim são os espíritos que habitam este planeta escola chamado Terra. Assim somos nós, uns mais, outros menos. Pois dessas ações inconsequentes e quase selvagens praticadas no presente, é que construímos as nossas dores no futuro dentro da lei de causa e efeito. Aliás, essa lei, ela é uma lei que ocorre sem pressa. Mais cedo ou mais tarde, nesta ou na próxima, ou em outras encarnações futuras, essa lei de causa e efeito, se faz presente e junto com ela traz a tiracolo o quê? A dor e o sofrimento. Não como vingança divina, por todos os atos praticados no pretérito, mas como um processo educativo. Pois por mais absurdo que você possa achar, mesmo não sendo agradável a quem quer que seja, o sofrimento tem a sua função educadora.
pois que serve como um aviso a nos indicar qual o caminho a não ser seguido no futuro, pois que ele nos fornece o futuro os limites entre o bem e o mau comportamento, a boa e a má forma de agir. O Espiritismo nos mostra por N razões que não vale a pena ficar se lamentando e maldizendo a vida e também os outros, achando que a vida e os outros são os responsáveis pelos nossos sofrimentos. Em meio aos momentos de dor, precisamos refletir e tomar ações para que, depois que a dor passar, mudarmos nossas atitudes, nossas maneiras de agir para, assim, acabar estancando a fonte dos sofrimentos. É fácil? Não. Eu sei que não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, mas pelo menos devemos tentar. Muitas desgraças que nos acontecem são lições de vidas. Enfermidades inesperadas, acontecimentos desagradáveis, morte prematura, separações que surpreendem, acusações descabidas e tantos outros acontecimentos da nossa vida são ocorrências muitas vezes desestabilizadoras, mas que, se bem trabalhada, poderão se transformar em preciosas lições para a vida do espírito. Exatamente por isso, nesse grande processo de aprendizagem, aperfeiçoamento e evolução incessante que se desenvolve em todos nós através das encarnações, o espírito enfrenta as dificuldades inerentes ao mundo onde está encarnado. E essa luta provoca dores e sofrimentos. Não como castigo, como já frisei antes, mas como lições corretivas no currículo de cada um na universidade da vida, através da lei de causa e efeito, ou ação e reação. Mas como tudo na obra de Deus evolui, o estado de imperfeição atenua-se na noite dos tempos com o progresso do espírito. Por isso, à medida que o espírito evolui, as dores e os sofrimentos deixam de ser encarados como castigos divinos para se tornarem o que são verdadeiramente: preciosas lições na evolução do espírito imortal. Lembre-se que a vida nesse corpo, que através dele você está me assistindo agora, tem um prazo de validade muito curto. Quando menos a gente espera, a vida passa e o jogo acaba. Por isso, não desperdice o seu tempo com coisas inúteis que possam lhe fazer sofrer. Não se perca nessa ilusão de que precisa vencer a tudo e a todos para um dia poder curtir a vida e ser feliz. Você não precisa conquistar o mundo para ser feliz. Você pode ter a certeza, pode ser feliz agora mesmo, sem mesmo ter conquistado o mundo. Quanto à dor e sofrimento, que foi o nosso tema de hoje, tanto um quanto o outro tem, repito, uma função educativa e não punitiva. Por isso, não culpemos os outros, como eu já falei antes, pelas nossas dificuldades, porque, em verdade, fomos nós mesmos quem as criamos. Mas não se desespere, pois, como disse Chico Xavier, nada dura para sempre. O que precisamos, portanto, é fazer a nossa parte da melhor forma possível, aproveitando cada segundo da nossa vida enquanto temos tempo, pois ela, a vida, também não dura para sempre. Pense nisso. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.